Amém. Vamos para a palavra. Não é longa, tá, gente? É bem simples, é bem humilde, mas é a palavra do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 51, versículo 17. Nós vamos ler Salmos, vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 também, tá? Então são só 3 versículos. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. E em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, meus irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Até aqui. Obrigada, meu irmão. Nós lemos 2 textos aqui que falam sobre sacrifício. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar falando hoje é que o sacrifício, ele é nosso. Então vira para o seu irmão e fala para ele: o sacrifício é seu. Mas fala assim, com a autoridade do Senhor: o sacrifício é seu. Nós vivemos um tempo em que é tudo pela graça, tudo é a graça. Sim, nós vivemos o tempo da graça, mas nós não estamos isentos ao sacrifício. Nós não estamos isentos a uma vida só de facilidade, só uma vida de tudo é muito fácil. Não é isso, não é sobre isso que o Senhor fala conosco. E sacrificar significa abandonar algo valioso, algo precioso, para alcançar algo maior, para alcançar uma coisa melhor. Isso é o significado da palavra sacrifício. Então, se o significado de sacrifício é abrir mão de alguma coisa que é muito importante, que é muito valiosa, eu preciso abrir mão disso para alcançar algo maior. Então o Senhor nos pede para abrir mão hoje de muitas coisas, para alcançarmos o maior que Ele tem sobre as nossas vidas, para alcançar o que Ele disse em Sua palavra, que é aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável a Ele. É isso que nós temos que buscar. E o bom e o agradável do Senhor vai fazer com que também nós possamos ter a nossa mente renovada, o nosso entendimento mudado, a nossa concepção de Jesus mudada, porque nós também muitas vezes estamos ainda apegados a religiosidades, a tradições, a tantas coisas que vão nos afastando do Senhor. E muitas vezes a religiosidade torna-se um sacrifício de tolo, um sacrifício que não agrada ao Senhor, um sacrifício que só vai nos afastando dele, da vontade dele. Mas o sacrifício que Deus quer é muito simples. O que Ele nos pede é muito simples. E quando nós falamos de sacrifício para abrir mão, para conquistar coisas maiores, a primeira coisa que nós temos que entender, que para conquistar alguma coisa vai ter que ter sacrifício. Não tem conquista, gente, sem sacrifício. Ninguém conquista sem sacrifício. Olha o que diz aqui em Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 16 e o 18, que fala assim: e disse o Senhor: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela
todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Nós vimos ali que o que Deus espera como sacrifício é obediência, é um coração quebrantado, é um coração contrito. E nós vimos aqui nessa passagem que está se referindo a Abraão. O Senhor pede a ele o seu filho, o seu único filho, como um sacrifício. Aquele filho era aquilo que ele amava, era aquilo que era valioso para ele, aquilo que era precioso para ele. E Deus está falando agora: abre mão, sacrifica e me entrega. E no ato de obediência, de total confiança no Senhor, Abraão vai lá para oferecer o seu filho em sacrifício. E esse sacrifício, queridos, é aqui que Deus começou a ministrar no meu coração, que é sobre isso. Por quê? Porque o sacrifício é nosso. O Senhor pediu o filho em sacrifício, mas o Senhor preparou o altar para ele? O Senhor preparou a lenha para ele? O Senhor preparou o fogo para ele? Não. Ele pegou ali aquilo que Deus pediu para ele, mas ele teve que preparar a lenha, ele teve que construir o altar, ele teve que subir até aquela montanha para lá oferecer o sacrifício que Deus havia pedido. Queridos, quando você quer conquistar alguma coisa, o Senhor, Ele vai te garantir, mas você quem tem que sacrificar. É você quem vai reparar o seu altar, é você quem vai pegar a sua lenha, é você quem vai ter que se preparar para aquilo. Muitas vezes tem pedido um emprego melhor, muitas vezes tem pedido uma aprovação num concurso, mas não tem sacrificado para isso. Não tem entregue, aberto mão daquilo que é confortável, aquilo que é prazeroso, aquilo que traz descanso, para ir em busca desse sonho, para ir em busca dessa conquista. E vive numa vida de comodismo e somente assim: ah, Deus, se o ímpio é abençoado, por que eu não sou? E eu vou te falar, tem que ter esforço, tem que ter suor, tem que ter sacrifício para que você consiga conquistar aquilo. E quantas vezes nós nos encontramos no campo do descanso, esperando que o Senhor faça por nós. O Senhor, queridos, Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Ele tem todo o controle. Ele sabe o ontem, Ele sabe o hoje, Ele sabe o amanhã. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele poderia fazer tudo por você, mas Ele nos dá a oportunidade de nós fazermos alguma coisa. Ele poderia simplesmente te abençoar, sem que você não precisasse fazer nada, mas Ele quer ver você trabalhando, Ele quer ver você fazendo, Ele quer você buscando, Ele quer você se entregando, Ele quer você saindo aí daquilo que está muito tranquilo. Eu me lembro, eu falei pela manhã que quando eu estudava para concurso, não era fácil, era árduo demais. Quem está estudando aí para concurso? Deixa eu te falar uma chave bem aqui agora. Quando você estiver estudando, não fica contando quantas horas você estudou, não. Não fica olhando para o relógio para ver quantas horas já passou, não. Só estuda, sabe por quê? Porque daqui a pouco, quando você for lá no mercado, você não vai olhar o preço daquilo que você está comprando. Enquanto você olha para o tempo, você está perdendo tempo. Para de olhar para o tempo e começa a sacrificar mesmo aquilo que te custa. E vai ter recompensa, queridos. Muitas vezes nós nos frustramos quando a gente olha lá, nossa, foi só um ponto, foi só alguns décimos. Eu já fiquei fora de concurso depois que ele já tinha sido homologado, porque mudaram o resultado. Meu nome já tinha saído lá classificado, era 50 vagas, eu estava em 32. 2 dias depois mudaram o resultado do concurso, mudaram o critério de avaliação. E eu fui eliminada. E a justiça não fez nada, que era aqui da prefeitura aqui do Valparaíso. Eu fiquei muito chateada, mas eu entendo que eu precisava continuar estudando, que eu não podia parar até que eu conquistasse aquilo que eu estava buscando. E foram muitos anos, foram muitas provas, mas Deus, Ele me honrou na hora que eu descansei, que eu nem esperava. Eu fui chamada em um concurso que já tinha passado 5 anos dele.
Entende que o seu estudo ele não é em vão. As suas noites sem dormir não são em vão. Os seus dias do horário de almoço, que todo mundo está dormindo e tu está lá continuando estudando, ele não é em vão. Para conquistar vai ter que sacrificar. O seu lazer de fim de semana, o seu dormir até meio-dia, você vai ter que sacrificar. Mas além de conquistas materiais, queridos, nós precisamos conquistar o coração do Senhor. Nós precisamos fazer o Senhor Jesus sorrir. Nós precisamos fazer o Senhor se alegrar com aquilo que Ele mudou em nós. E para que venhamos fazer Ele sorrir, para que venhamos fazer o Senhor se alegrar, eu tenho que sacrificar tantas coisas ainda. O meu modo de falar, o meu modo de vestir, o meu modo de falar com as pessoas, de tratar pessoas. Eu preciso sacrificar aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho assistido, as mesas nas quais eu tenho sentado. Para conquistar algo do Senhor, você vai precisar abrir mão. O sacrificar é seu, querido. A graça, ela está aí. A graça, ela já está sobre nós. Mas eu preciso abrir mão daquilo que me afasta dela. Eu preciso abrir mão daquilo que vai somente afastando o Senhor de mim. Não se conforme com como você está, porque coisas maiores o Senhor tem para conquistar sobre a sua vida. E quando Abraão, ele faz esse ato de sacrifício, olha o que Deus fez. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Quando você obedece, a sua descendência será abençoada. Quando você obedece, a sua casa é abençoada. Quando você obedece, os seus filhos são abençoados, queridos. Não é só sobre nós, mas é sobre aqueles que estão à nossa volta. O nosso modo de ser diante do Senhor, ele interfere na nossa casa. Ele interfere nas nossas gerações. Que venhamos nos sacrificar para conquistar o maior do Senhor. E quando nós estamos sacrificando ao Senhor, o nosso sacrifício, ele revela a nossa vida espiritual. Por que o sacrifício revela a nossa vida espiritual? Nós fizemos 100 dias de jejum e oração aqui. Quantos fizeram jejum? 100 dias. Sem doce, sem açúcar, sem refrigerante, sem pizza, sem hambúrguer, sem as delícias. Foram 100 dias que nós ficamos sem algo que era bom pra gente. Mas nós tínhamos um propósito. E o propósito desses 100 dias era a nossa família. Era a nossa casa, eram as nossas finanças. Todos os dias nós colocávamos lá a oração do dia, sobre o que nós estávamos orando naquele dia. Isso é maravilhoso, queridos. Porque isso aí vai mudar o nosso espiritual. Porque nós estamos matando a nossa carne, aquilo que ela gosta. Nós estamos também fortalecendo o nosso corpo, porque nós estamos parando de colocar a porcaria dentro dele. Mas quando nós falamos que o sacrifício ele revela o nosso espiritual, é porque às vezes o sacrificar ele é de tolo, e aí vai mostrar que não tem nada de espiritual naquilo. Teve uma vez que eu estava no trabalho, uma colega estava doida para casar. E ela conheceu uma pessoa e começou a sair com a pessoa. E falou assim: ora comigo, vamos fazer um propósito de oração, de jejum, para que esse casamento venha a dar certo. Eu falei: amém, vamos. E nós ficamos de orar durante 40 dias, 3 horas da manhã. E 40 dias de jejum até o meio-dia. E quando foi no primeiro dia, queridos, na primeira noite que eu me levantei de madrugada e fui orar, o Espírito Santo já falou assim: eu quero obediência, eu não quero sacrifício. E eu não estava entendendo. Mas o Senhor, ele não nos deixa enganado. E quando foi pela manhã, que eu estou lá de jejum, tomando água no meu trabalho, demora um pouco, a colega chega e ela vira para mim e fala: ô amiga,
eu caí. Ou seja, ela já se deitou com a pessoa. E o Senhor me falou de madrugada que Ele queria obediência e não sacrifício. Por quê? Porque era um sacrifício de tolo. De que adianta você estar fazendo jejum de 40 dias, orando 3 horas da madrugada, mas antes da madrugada você já estava em pecado? De que adianta você estar lendo a palavra todos os dias, jejuando todos os dias, mas não freia a língua, mas fala mal do irmão, mas deseja mal para o outro, mas trata mal seu marido, sua esposa, seus filhos. No trabalho é aquela pessoa que é a encrenqueira. É sacrifício de tolo. Ele revela o nosso espiritual. E nós vemos aqui no 1 Reis, no capítulo 18, 2 sacrifícios. Os profetas de Baal estavam lá, pedindo resposta, pedindo fogo que consumisse ali aquela oferta. E eles se rasgaram, eles se cortaram, e eles gritavam. E eles faziam de tudo para chamar a atenção do Deus deles. Mas nada do que eles fizeram trouxeram resposta. Porque quem tem resposta é o Senhor. Porque quem faz é Deus. Porque o único que tem poder sobre as nossas vidas é Deus. E Ele só vai agir diante daquele que tem legalidade no mundo espiritual com Ele. E naquele mesmo lugar está ali o profeta. Elias está lá. Só que antes dele fazer a oferta dele, o sacrifício dele, ele vai lá e ele limpa aquele altar. E ele tira tudo. E ele adorna aquele altar. E ele enche de água aquele local. Ele fala: põe mais água, põe mais água. A água é o Espírito, queridos. A água é a presença de Deus. A água é quem nos limpa. A água é quem nos purifica. A água é quem santifica. E Ele é a água da vida sobre nós. E quando Ele prepara aquele altar, queridos, quando Ele apresenta ali o seu sacrifício ao Senhor, o Senhor responde com fogo. E Ele consome tudo aquilo que estava naquele altar. Porque havia legalidade espiritual naquele lugar. Havia um homem de Deus naquele lugar para oferecer aquele sacrifício. Quando você sacrifica a Deus, verdadeiramente Ele sabe, Ele revela o que está no teu espírito. As coisas começam a acontecer de um jeito diferente. Eu me lembro que uma vez nós estávamos em um propósito, eu e meu esposo, que nós iríamos fazer uma viagem. E nós ficamos 21 dias comendo pão e bebendo água, somente isso. Porque nós íamos para um campo de batalha espiritual e a gente precisava estar com o nosso espírito fortalecido. Nós íamos para o Rio de Janeiro e nós iríamos visitar uma tia dele, que ela é da cabeça raspada. Todos sabem o que é isso? E ela, os espíritos, né, os espíritos malignos, eles incorporam no corpo dela mesmo. Para quem não conhece, é isso. E nós fomos. Só que antes da gente ir, nós estávamos lá naquele propósito e nós morávamos num apartamento nós morávamos no 1º andar. De frente para uma das janelas tinha muitas lixeiras. E durante todo o dia eu estava sentindo uma pessoa me olhando pela janela. Todas as janelas da casa eu via uma pessoa ali me olhando. E eu comecei a repreender. É forte. E eu fiquei repreendendo, mas eu fiquei em silêncio. Eu fiquei em espírito falando com Deus: Senhor, repreenda toda a ação do inimigo que tenha querer aqui rondar da minha casa. E quando foi à noite, aquilo ficou forte. Eu virei para meu esposo, eu peguei minha Bíblia e falei assim: eu vou para o quarto, eu vou orar e eu vou ler a palavra. E não falei para ele o que eu estava vendo. E fui para o meu quarto, orei. Fiquei lendo a palavra até adormeci. Quando foi pela manhã, eu me levanto, meu esposo fala assim: amor, eu tenho que te contar o que aconteceu ontem à noite. Eu falei: deixa eu te falar primeiro. Ontem, durante o dia todo, eu estava vendo alguma coisa nos observando aqui pela janela de casa. Aí ele: pois é, ontem eu fiquei no sofá quando você foi para o quarto. Eu estava assistindo. E eu me levantei para ir ao banheiro. E a nossa casa era assim. Aqui era a TV, aqui era o sofá, e aqui tinha uma janela, e aqui era banheiro.
E ele falou que foi para ir no banheiro. E quando ele está chegando para ir no banheiro, que ele olha pela janela, havia um peitoral de um guerreiro, que era maior do que o prédio. E ele disse que quando ele olhou, ele não ficou com medo. E quando ele continuou olhando, aquele demônio se abaixa e olha nos olhos dele. E ele ficou encarando ele nos olhos e não sentiu medo. E quando ele continuou encarando, aquele demônio virou as costas e saiu. E quando meu esposo olhou, havia mais 4 iguais a ele, do tamanho do prédio que a gente morava. E aquelas lixeiras que estavam lá, elas todas se abriram e eles foram pulando um por um. E aquela lixeira se fechou. E quando ele acordou, ele estava parado lá, de frente para o banheiro. Ele teve um arrebatamento de sentidos, porque Deus estava mostrando para ele aquilo que eu estava vendo durante o dia. E lá em casa nós éramos eu, ele e 3 crianças naquela época. E eram 5 demônios que estavam ali. Mas quando você está com a sua vida espiritual fortalecida no Senhor, quando você sacrifica, quando você consagra, eles podem vir, eles podem até rodear, mas o Senhor lança eles de onde eles saíram. Eles não têm poder para tocar na sua casa. Então o seu sacrifício, ele vai revelar a sua vida espiritual. Por isso que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Eu preciso abrir mão daquilo que está me custando mesmo, para que o meu espírito seja fortalecido em Cristo, para que o meu espírito não venha se abater, para que nenhuma circunstância venha querer causar medo em minha vida. Não, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é que está lutando comigo minhas guerras. E nós vemos aqui também no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17 ao 30, a história de um jovem rico. Esse jovem chega até Jesus e fala assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele e fala assim: vai lá, meu filho, me diz aí, como é que está a sua vida? Não, Senhor, eu tenho obedecido todos os mandamentos desde muito pequeno. E Jesus fala para ele: então vai lá, vende o que você tem e dê aos pobres. A vida espiritual dele, queridos, não era nenhuma. Era apenas um religioso, era apenas um que estudava, um que lia, mas não compreendia ainda o que ele estava lendo. A pessoa sem o Espírito Santo de Deus, ela não tem compreensão do que Deus tem pedido para ela. E o caráter da vida espiritual daquele jovem foi revelado naquele momento, porque ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha para seguir Jesus. Mas o que o Senhor nos pede não é só sobre dinheiro, não é sobre dinheiro, é sobre obediência, é sobre temor a Ele, é sobre você seguir aquilo que Ele verdadeiramente tem pedido. E o que Ele nos pede é tão simples. A obediência que Jesus nos pede hoje é muito simples. É abandonar aquele velho homem. É abandonar aquela velha mulher, aquelas velhas práticas, os velhos costumes. Esse é o sacrifício que Deus quer. Um coração arrependido. Um coração que chega até aqui e diz: Senhor, como eu sou falho. Como eu preciso de Ti, Jesus. Como eu tenho errado, como eu tenho sido falho na minha casa, como eu tenho sido falho na Tua casa. É reconhecimento, queridos, é humildade de entendermos que somos sim pecadores e merecedores, mas que nós temos um Deus que Ele é misericordioso, que Ele é cheio da graça e que Ele já pagou sim um alto preço. Ele já fez sim o sacrifício perfeito para as nossas vidas, mas Ele quer que nós venhamos buscá-lo mais intensamente. Ele quer que venhamos nos sacrificar mais por amor dEle, por amor à obra dEle, por amor daquilo que Ele tanto tem feito por nós. E quantas vezes não reconhecemos o que Ele tem feito em nossas vidas. Nós vemos também que o sacrifício, queridos, ele não ajuda Deus, mas quem está realizando esse sacrifício. Olha o que diz em Salmo, no capítulo 50, versículo 12 e 13. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você: pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Nenhum sacrifício que fazemos, queridos,
é para Deus. Não é porque Ele já fez um sacrifício perfeito, mas é sobre a nossa vida com Ele, é sobre a nossa entrega para Ele, é sobre a nossa gratidão a Ele. E todo sacrifício que venhamos fazer, seja para que venhamos ser pessoas melhores, para que venhamos nos transformar, para que venhamos mudar. Existe uma história de uma árvore que ela se chama Árvore Generosa. Um garotinho tinha uma árvore no seu quintal bem grande. Nessa árvore tinha um balanço. E todos os dias aquele menino ia lá brincar com aquela árvore. E a árvore falava assim: venha, brinque comigo, balance, pendure nos meus galhos. E aquele menininho todos os dias fazia isso. E aquele menino, ele foi crescendo. E daqui a pouco ele não ia mais tanto balançar naquela árvore, ele não ia tanto mais subir naquela árvore. E quando ele foi ficando rapaz, ele chega até ela, ele deita na sombra dela e a árvore fala: venha, brinca comigo, suba nos meus galhos. E aquele menino vira e fala assim: não, eu já estou crescido, agora eu estou precisando de dinheiro, eu preciso comprar algumas coisas. E aquela árvore vira para ele e fala assim: então venha, pega dos meus frutos, vende esses frutos e seja feliz. E o menino pega aqueles frutos, ele vende, desfruta de tudo aquilo e não volta mais. E passa-se muitos anos, aquele menino volta novamente entristecido, chega ali naquela árvore e ela fala: venha, suba nos meus galhos, brinca, divirta-se comigo. E o menino fala mais uma vez, que ele já é um homem, ele fala assim: não, eu estou precisando construir uma casa, porque eu preciso de uma família, eu não tenho como construir uma casa. E aquela árvore vira para ele e fala assim: então venha, corte os meus galhos, tire da madeira que há em mim, construa sua casa e seja feliz. E o menino vai lá e corta toda a madeira que ele precisava e constrói a sua casa. E mais uma vez ele fica muito tempo sem voltar. E quando ele volta, já envelhecido, a árvore fala: venha, suba, divirta-se comigo, seja feliz. E ele fala: não, eu agora já estou velho, eu estou precisando construir um barco, viajar, passear. E aí aquela árvore vira para ele e fala assim: então pegue do meu tronco, pegue a madeira, construa seu barco, viaja, seja feliz. E ele pega, constrói o seu barco e vai viajar. E viaja e fica muitos anos sem voltar. Então ele volta já muito velho, muito idoso, sem conseguir andar direito. E agora aquela árvore que era deslumbrante, que era linda, agora só tem o seu tronco pequeno. E ele chega até ela e ela fala: eu não tenho mais os galhos para você subir, eu não tenho mais as frutas, eu não tenho mais como construir uma casa para você. Mas venha, senta-se aqui, descanse. E foi quando ele sentou e ele viu o quanto que aquela árvore era generosa, e que ele só estava apenas desfrutando do que ela tinha. Ele não reconhecia seu valor. E o que Jesus está falando comigo e com você? O Senhor, Ele é aquele que provê. Aquela árvore representa Jesus nas nossas vidas, porque a todo instante nós chegamos até Ele pedindo algo e Ele nos dá. Você teve que sacrificar, porque Ele teve que cortar, Ele teve que tirar fruto. Ele teve um sacrifício, mas Ele não teve gratidão. Ele não voltava para agradecer, Ele não voltava para conversar, Ele só voltava quando Ele precisava. E quantos de nós fazemos do Senhor como uma árvore que nós só queremos tirar aquilo que tem?
E não olhamos para a beleza que há nele, não olhamos pelo amor que há nele sobre nossas vidas. Tudo requer um sacrifício, está tudo disponível para nós. O Senhor está provendo para nós, mas cabe a nós termos acesso a isso de forma responsável, com coração grato. Precisamos reconhecer a generosidade de Deus nas nossas vidas, porque todo sacrifício, ele não é para Deus, mas é para quem realiza. Você viu que tudo que aquele menino fez, ele tirou, e era tudo para ele desfrutar. Tudo que fazemos como dizendo que sacrifício para Deus, mas é para que nós venhamos desfrutar daquilo que nós estamos sacrificando. Você não levanta cedo para trabalhar por causa de Deus, mas por causa das suas necessidades. Você não estuda para ter algo melhor por causa de Deus, mas para as suas necessidades. Então não é para Deus, é sobre nós. Mas tudo que nós venhamos fazer, seja para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado através daquilo que estamos fazendo, para aquilo que estamos desfrutando, para aquilo que estamos conquistando. É sobre ele ser reconhecido. No livro de Salmo 50, versículo 12 e 13, fala assim: se eu tivesse fome, eu pediria? Não. Ele não te pede porque ele não precisa. O que ele te pede, coração grato, coração agradecido. Porque quando nós sacrificamos, queridos, nós nos aproximamos de Deus. Porque quando você sacrifica, não revela seu espiritual, então teu espiritual está ficando mais próximo de Deus. Quando você abre mão daquilo que te custava, daquilo que te afastava de Deus, você aproxima o Senhor novamente. Nós lemos lá em cima, no livro de Salmo 51, 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Ou seja, se eu estou sacrificando isso, aquilo que afasta o Senhor de mim, ele não despreza. Se ele não despreza, atrai a presença dele sobre sua vida. Lá em Salmos também, no capítulo 34, versículo 18, fala assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto do seu coração. Um coração quebrantado é aquele coração que está disposto a mudar. É um coração que está disposto a viver algo novo no Senhor. É um coração que está disposto a dizer não para tudo aquilo que afastava-se do Senhor. Um coração quebrantado é aquele que recebe correção. Um coração quebrantado é aquele que sabe pedir perdão. É aquele que sabe se reconciliar. É aquele que sabe dizer: ei, eu errei, me perdoe. E lá no livro também de Lucas, no capítulo 14, versículo 17, eu queria que a igreja ficasse de pé, que diz assim, Lucas 14, 27, fala assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Por que Jesus está falando que aquele que não carrega a sua cruz para o seguir não é o discípulo dele? Porque quando nós carregamos a nossa cruz, não é um peso, não é um fardo, não é algo difícil, não é algo pesado, não é leve. Mas carregar a nossa cruz é entendermos todos os dias que nós estamos carregando Cristo em nossas vidas e que precisamos sim ser nova criatura nele. Precisamos sim sermos renovados, sermos mudados diante dele. Nosso posicionamento precisa mudar. O nosso modo de falar precisa mudar. E quando nós falamos de sacrifício, queridos, para nós é muito simples. Eu contei a história aqui da árvore generosa. E quando nós estávamos aqui num dia das obras, carregando aqui os entulhos,
Nós éramos poucas pessoas. Nós estávamos já alguns dias sem dormir. A gente chegava aqui às vezes 8, 9 da manhã. Saímos daqui 3 da manhã. Já chegamos a sair 4 da manhã. E eu estava bem cansada assim, mas muito feliz porque eu estava vendo acontecer. E eu parei e fiz uma oração ao Senhor. Eu falei: Jesus, eu gosto muito, eu estou muito feliz de estar aqui, mas como podia ter mais pessoas? Como podia às vezes ser mais fácil, ter mais condições financeiras para que as coisas fossem facilitadas? E na hora o Senhor me repreendeu com essa palavra. Ele falou: filha, o sacrifício é de vocês. Ele provê o pão diário para as nossas vidas. Ele provê o seu levantar todos os dias, mas quem vai ter que sacrificar durante todos os dias somos nós. A obra está acontecendo, queridos, mas nós precisamos continuar nos sacrificando para que ela aconteça. A sua família, ela está em constante construção. Todos os dias você vai ter que se sacrificar por ela. Todos os dias você vai ter que abrir mão de alguma coisa para que a sua família fique de pé. Todos os dias no seu trabalho você vai ter que abrir mão daquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos humanos, para que a sua casa permaneça de pé. Essa casa, ela permanece de pé por conta de cada um aqui que sacrifica para isso. Então entenda que quando o Senhor fala que o sacrifício é nosso, é porque Ele já está com a provisão. Abraão, ele subiu para sacrificar o seu filho, mas ele não sabia que a provisão já estava lá. Tudo que fazemos como um sacrifício agradável a Deus, queridos, entenda que tem recompensa, que tem a provisão. Nós estamos no ano da provisão. Então o Senhor, Ele provê o sacrifício. Ele provê, mas cabe a cada um de nós decidirmos nos sacrificar por Ele, abrir mão daquilo que nos custa para agradar ao coração do nosso Deus. Porque quando eu sacrifico o meu eu, o Senhor toma todo o lugar, o Senhor toma todo o espaço. Oh Jesus, xarebaxê. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, 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 Deus, enche-nos, enche-nos, Senhor, até transbordar, enche-me, até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me, até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Vai colocando no altar dele. Mas primeiro se adorne. Limpa o altar do sacrifício. Porque o sacrifício somos nós. O sacrifício. Xereira, manaias. Xereira, macegueneias. O sacrifício é matar a nossa carne. O sacrifício é matar o que nos custa, é o orgulho, é soberba, é mentira, é infidelidade. Hereje, namaceguenaias, aramaneias. Esteja com o seu altar limpo para o sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Um coração puro, um coração contrito e quebrantado. E o que o nosso corpo seja um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que possa compreender qual é a boa e a perfeita e agradável vontade do Pai. Porque quando sacrificamos de forma pura, quando sacrificamos com entrega total e rendição a Deus, Ele muda os pensamentos. Ele responde com fogo. Ele responde. Ele traz vida nova. Ele traz renovo. Ele traz o seu perdão. Ele traz o seu aconchego e a sua paz. Aquilo que nos custa, que venhamos deixar no altar dele nesta noite. Aquilo que ele já tem te pedido a sacrificar, que você deixe no altar dele nesta noite. E eu quero te pedir que você coloque a mão no seu coração nesta hora. Feche seus olhos e faça essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, se eu estive distante da sua casa, distante do seu querer, da sua vontade, nesta noite eu entrego em teu altar como um sacrifício agradável ao Senhor a minha vida, o meu coração, meus pensamentos, minhas emoções e todo o meu modo de ser. Senhor Jesus, eu volto para a sua casa. Senhor, eu confesso que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Amém. Eu não sei como você estava nessa noite, como você estava até este dia. Se você estava distante, se você deixou de sacrificar-se ao Senhor, se você deixou de ter aquele coração agradável, ensinável a Ele, seguiu outros caminhos,
seguiu seu próprio querer, sua própria vontade. Se tornou como aquele homem que se aproximava, buscava, conquistava e se afastava. Mas o Senhor, Ele continua generoso. O Senhor, Ele continua disponível. Ele continua com seus braços abertos, dizendo: filho, ei, estou aqui. Vinde a mim, benditos de meu Pai. E se você orou também pela primeira vez, dizendo assim que Senhor Jesus é o seu único, Ele é o seu suficiente Salvador, eu vou contar até 3 e eu quero que você que fez uma oração de reconciliação, você orou aceitando Jesus, eu vou pedir que você levante uma das suas mãos bem alto quando eu contar até 3, porque nós queremos orar por você. Nós queremos liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Então no 3 você vai levantar suas mãos bem alto. Pode deixar a luz apagada, por favor. 1, 2, 3. Tem alguém que está se reconciliando ou aceitando a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus, Tu és santo. E eu queria que vocês viessem aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. De Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Nós ouvimos a sua palavra, mas para que nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui por algo maior, e nós estamos
estamos aqui para que vidas sejam alcançadas pelo Senhor, para que vidas sejam transformadas. E os céus estão em festa, assim diz a palavra do Senhor. E se tem uma festa no céu, aqui também tem festa. Se os anjos estão adorando e celebrando neste momento, nós também celebramos pela vida de vocês. Entenda que é apenas o primeiro passo para uma vida de santificação, uma vida de novos começos, uma vida de novas realidades sobre as suas vidas. E nós queremos liberar uma bênção sobre vocês. Eu quero que a igreja comece a bater palma enquanto nós vamos profetizando sobre a vida de vocês. Nós declaramos que sobre a casa de vocês haverá sempre um sacrifício agradável ao Senhor. Nós declaramos que a casa de vocês será sempre o altar em que o Senhor vai habitar. Nós declaramos sobre a casa de vocês que nenhum dos seus ficarão para trás. Nós declaramos que através da vida de vocês, aqueles que vocês têm buscado, que vocês têm orado, estarão aqui também, se rendendo aos pés do Senhor. Nós declaramos um novo tempo, nós declaramos uma nova história, um novo começo sobre as suas vidas. E nós, como Lagoinha Valparaíso, nós queremos dar um presente para vocês. E quando eu contar até 3, vocês vão olhar para trás, porque nós temos um presente. Então vamos lá, ó igreja. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao lugar de novos começos. Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que os irmãos acompanhassem lá, tá bom? Nossos consolidadores, recebam ali um abraço. Vão receber ali uma palavra também. Nós queremos acompanhá-los, cuidá-los, tá bom, gente? Então vamos agradecer a Deus por essa noite tão incrível que Ele nos presenteou. Uma noite de festa no céu, não tem festa mais linda do que essa. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por teu favor em nosso meio, pela tua graça sobre as nossas vidas, Pai, pelo teu cuidado com a tua igreja. Eu te peço, Jesus, despeça teus filhos em paz. Leva cada um em segurança aos seus lares. Conceda a cada um, Senhor, a melhor semana da vida deles. Que seja uma semana de vitórias, de conquistas, de renúncias, mas do teu extraordinário, Pai. Que a tua graça e a tua misericórdia acompanhem cada um, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Nosso culto está encerrado. Gente, hoje tem comida para todo mundo, tá? Desculpa, domingo passado não foi suficiente, mas agora a gente fez mais. Então tem galinhada para todo mundo. Passa lá e abençoe a nossa obra, tá bom? Pessoal, ó, quem quiser pegar suas fotos do culto, acesse esse QR Code aqui, que lá vai ter todas as fotos do culto de hoje, tá bom? Deus abençoe.